The problem is the Federal Reserve has kept interest rates so low for so long to artificially stimulate the economy that it has inflated a gigantic bubble. And the coronavirus may be the pin, but the problem is not the pin, but the bubble that the pin pricks. Sure, the president wants to keep the bubble inflated long enough to get reelected, but if you remember, when he was a candidate and Obama was still in office, he was very critical of Janet Yellen for doing political things. Look, everything the Fed has done since the 2008 financial crisis has only exacerbated the problems that created that crisis, which is why we're on the precipice of a much larger one and why the pricking of this bubble is so risky. And if the Fed, of course, goes back and it just cuts rates again, all it's doing is throwing gasoline on the fire that it lit. Now, look, the Chinese government is not responsible for our massive budget deficits, our trade deficits, the fact that the Fed has inflated a stock market bubble or a bond market bubble. We've done this stuff to ourselves. We have pursued these policies that has left our economy so vulnerable. I mean, we have nothing saved for a rainy day, and now, even if we get a drizzle, we have a crash. Na última terça-feira, como boa parte do mercado já especulava, o Fed reduziu a sua taxa de juros em 50 pontos base após uma reunião extraordinária, algo que não ocorria desde outubro de 2008, uma semana antes da quebra do Lehman Brothers. Apenas 3 semanas antes deste corte, o presidente do Federal Reserve afirmou que não haveria qualquer redução na taxa de juros durante o ano de 2020. Essa não é a primeira vez que o Banco Central americano se contradiz em suas intenções recentes. Em 2019, o ano começou com a advertência do Fed de que não haveria alterações em sua taxa básica de juros. O ano terminou com 3 quedas de 0,25 pontos percentuais cada. Esses e outros fatos apenas evidenciam como os bancos centrais estão totalmente perdidos, como bem descreveu Ben Bernanke, ex-presidente do Federal Reserve, com a seguinte frase, abre aspas, os banqueiros centrais estão no processo de aprendendo com a prática, fecha aspas. Mas qual seria o sentido prático dessa redução da taxa de juros por parte do Fed? Absolutamente nenhum. Não faz qualquer sentido eles reduzirem taxa de juros se o problema não foi contração de demanda. Não houve contração de crédito ou algo do tipo como ocorreu em 2008, por exemplo. A contração econômica atual é uma contração de oferta causada pelo surto de um vírus que tem potencial de se tornar uma pandemia e se espalhar por todo o globo. Jogar mais dinheiro sem lastro no mercado hoje não faz qualquer sentido do ponto de vista econômico, porque simplesmente não vai mudar nada para a economia real. As fábricas que fecharam por conta da propagação do vírus vão continuar fechadas. Os comércios que estão tendo prejuízo devido ao fraco movimento em áreas afetadas pelo vírus vão continuar tendo prejuízos, e as cidades em quarentena por conta do vírus vão continuar em quarentena enquanto o vírus não for controlado, independente de os bancos centrais reduzirem ou não suas taxas de juros. O fato é que uma redução dos juros não vai ajudar a combater um vírus. Essa redução dos juros do Fed, em conjunto com outras medidas dos maiores bancos centrais do planeta na última semana, só mostra como as maiores autoridades monetárias do mundo estão totalmente perdidas e a única resposta que eles conseguem dar para tudo é um afrouxamento monetário, ou seja, jogar dinheiro sem lastro na economia. É nítido que o único objetivo do Fed ao reduzir sua taxa de juros foi manter artificialmente os mercados em níveis elevados, porém o resultado não foi exatamente o esperado. O mercado acabou não reagindo bem após o corte e os principais índices americanos sofreram uma forte queda no mesmo dia, pois ficou claro naquele momento que estamos diante de uma ameaça séria para a economia global, ao contrário do que o Fed e demais bancos centrais tentam fazer parecer. O fato é que o Fed está perdendo o controle sobre a sua taxa de juros, pois à medida que o pânico se espalha nos mercados, os rendimentos dos títulos do Tesouro americano desabam a patamares nunca antes vistos e a bolha dos títulos das dívidas soberanas aumenta cada vez mais. É válido salientar que o Banco Central americano não tem poder absoluto sobre o rendimento desses títulos. Ele consegue tão somente manipulá-los, principalmente os rendimentos dos títulos de curto prazo, mas ele não consegue determiná-los de fato. A taxa que o Banco Central americano consegue fixar é o rendimento das reservas em excesso que os bancos americanos possuem junto ao Fed. E o que vem acontecendo nas últimas semanas é que, basicamente, à medida que o pânico causado pelo surto do coronavírus se espalha ao redor do mundo, os investidores fogem de ativos de risco e migram para ativos seguros como os títulos da dívida dos Estados Unidos, que ainda hoje são considerados os ativos mais seguros do mundo. Ainda. Como já expliquei em alguns vídeos aqui do canal, o preço de um título da dívida é inversamente proporcional ao seu rendimento. Então, quando a demanda por esses títulos sobe, o seu preço também sobe, mas o seu rendimento cai. E é justamente isso que vem acontecendo.
Entretanto, esses títulos são utilizados como colaterais, ou seja, como garantias no mercado interbancário. Para quem não sabe, os bancos comerciais precisam terminar o dia com uma taxa mínima de reserva junto ao Banco Central. Essa reserva é mais conhecida como compulsório. Então, entre o fim do expediente de um dia e o início de outro, esses bancos pegam empréstimos entre si no chamado mercado interbancário para atingir os níveis mínimos de reservas exigidas pelo Banco Central. Nessas operações popularmente conhecidas como overnight, os bancos utilizam esses títulos do Tesouro como garantia e o rendimento desses títulos é o que define a taxa de juros desses empréstimos. Porém, como o rendimento desses títulos está desabando ao mesmo tempo em que o rendimento de suas reservas junto ao Banco Central permanece fixa, os bancos simplesmente se negam a correr riscos e emprestar dinheiro a outro banco. Afinal, se o meu dinheiro está rendendo mais ali parado num lugar seguro, por que eu deveria correr o risco de emprestar esse dinheiro a um rendimento menor? Não faz sentido. Então, essa diferença na taxa de juros paga pelas reservas em excesso dos bancos junto ao Fed e o rendimento dos títulos do Tesouro americano provoca escassez de crédito no mercado interbancário, o que pressiona a taxa de juros desse mercado para cima, o que pode provocar por sua vez uma disparada da taxa de juros do overnight, exatamente como aconteceu em setembro de 2019, quando em questão de horas a taxa de juros desse mercado simplesmente saltou de 2% para 10%. Fato esse que deixou evidente para o mercado que o sistema bancário americano estava com um sério problema de liquidez, ou seja, que os bancos americanos estavam sem dinheiro, o que fez com que o Fed desse início às famosas operações Ripple. As operações Ripple são operações compromissadas onde o Banco Central oferece empréstimos aos bancos com o compromisso de que esse empréstimo será quitado no dia seguinte. Quanto maior for a falta de liquidez dos bancos e, consequentemente, a seriedade do problema, maior será a quantia ofertada pelo Banco Central. Na última terça-feira, o Fed injetou 120 bilhões de dólares através dessas operações em um único dia e, observando o gráfico das quantias ofertadas pelo Fed em operações compromissadas ao longo dos anos, percebemos que as quantias ofertadas hoje comparam-se apenas às de crises graves como o estouro da bolha.com somada aos ataques de 11 de setembro em 2001 e com o estouro da crise imobiliária em 2008. Ao contrário do que o Fed tenta transparecer, é evidente que existe um problema muito sério na economia americana, e o que está ficando claro com o decorrer dos últimos dias é que o Fed, além de estar perdido, perdeu totalmente o controle da situação. No momento em que faço esse vídeo, os rendimentos dos títulos do Tesouro americano continuam desabando para níveis alarmantes. Não seria nenhuma surpresa se nos próximos dias o Federal Reserve anunciar mais uma queda da taxa básica de juros em mais uma reunião extraordinária antes do dia 18 de março. O VIX, mais conhecido como Índice do Medo, acaba de alcançar seu maior patamar desde a crise de 2008. As bolsas ao redor do mundo continuam desabando e não só apenas o ouro, como também o Bitcoin e demais criptomoedas continuam preservando valor e subindo suas respectivas cotações. Possivelmente, essa tendência de queda das bolsas e valorização de ativos como ouro, prata e Bitcoin deverá se intensificar nas próximas semanas, enquanto os bancos centrais deverão anunciar medidas cada vez mais agressivas, mas que provavelmente não surtirão o efeito desejado, pois depois de passar 12 anos queimando munição, os bancos centrais já não possuem mais o mesmo poder de fogo de antes, e possivelmente, no desespero de reverter o processo de queda das bolsas, podem acabar desencadeando o estouro da segunda e maior bolha, a bolha dos títulos da dívida, provocando assim uma séria crise de confiança em todo o nosso sistema monetário atual. Aparentemente, estamos presenciando o estouro da primeira bolha, a bolha do mercado acionário. O que nos resta agora é sentar, esperar o desenrolar das consequências da propagação do coronavírus na economia real e observar os próximos passos dos bancos centrais. E que algo fique bem claro aqui: o coronavírus não é a causa da crise, ele é apenas um alfinete que está estourando a bolha. Os fundamentos da crise estão sendo plantados ao longo dos anos, e não somente a economia americana, como toda a economia mundial já estava em pleno processo de desaceleração muito antes do surto do coronavírus. O que estamos vendo agora são apenas os resultados de anos de expansão artificial de crédito e déficits fiscais exorbitantes, a política econômica oficial das maiores economias do mundo.